Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos nós aqui mais uma semana, alegre, gratos, felizes por Deus ter tido misericórdia de nós. E para nossa reflexão, nós temos hoje o livro de Ezequiel, capítulo 2, o verso número 6 apenas, que diz o seguinte: E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não tema as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Aqui o que acontece? Aqui é o chamado de Ezequiel, quando Deus chama Ezequiel para se tornar um profeta. E Ezequiel, e Deus está falando para Ezequiel: ó, Ezequiel, eu vou te enviar para um povo que é rebelde, que é duro de coração, é um povo que é difícil. E aí Deus, ele já alerta Ezequiel daquilo que ele vai enfrentar na frente. Eu e você precisamos entender a voz de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, e nós precisamos guardar essas palavras que Deus ele fala para a gente. Porque nem sempre o que Deus fala é para o momento exato que nós estamos vivendo. Algumas vezes Deus ele nos fala, mas é situação que ainda vai acontecer no futuro, que é o caso de Ezequiel. Deus ele levanta Ezequiel quando o povo estava cativo na Babilônia. Ezequiel estava aqui cativo na Babilônia. Então Deus levanta Ezequiel neste momento. E Deus está falando para Ezequiel o seguinte: ó, eu vou te enviar no meio de um povo que é rebelde, um povo que é duro de coração, um povo que já eles são assim desde a época dos seus pais. E aí Deus está alertando. E se você continuar a leitura do capítulo 2, você vai ver que Deus ele repete essas palavras em outros versículos para Ezequiel, falando assim: olha, não tema as palavras desse povo, não tema o rosto fechado, o rosto de bravo desse povo, não tema as ameaças desse povo. Ou seja, Deus está preparando Ezequiel para algo que ainda vai acontecer, para algo que Ezequiel ainda vai vivenciar. E Ezequiel ele tem essas dificuldades, porque imagina, primeiro, porque o povo era um povo rebelde, é um povo que havia se desviado de Deus, e Deus havia então entregado o seu povo na mão dos babilônicos. Ou seja, eles estavam presos, eles estavam cativos. Eles já não seguiam Deus, estavam com o coração duro. Aí então Deus levanta um homem para retransmitir o seu recado para um povo desse. Ou seja, quando Ezequiel começa a falar, o povo não ouve Ezequiel, o povo murmura contra Ezequiel, o povo fala mal de Ezequiel, o povo ameaça Ezequiel. Com o passar do tempo, diante de tudo aquilo que Ezequiel ia falando, ia profetizando, e as coisas começavam a acontecer, então o povo começou a olhar Ezequiel com outros olhos. Opa, tudo que esse homem fala por meio de Deus acontece. Então, até que Ezequiel pudesse ter o respeito, até que Ezequiel pudesse ter a atenção do povo, até que Ezequiel pudesse falar e o povo obedecer, isso levou um certo tempo. Isso demorou um período. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: muitas vezes Deus ele fala comigo e com você, e Deus ele fala. Algumas vezes a gente romantiza. Quando Deus fala assim: ah, eu te amo, então a gente fica lá: ai, Deus me ama, e fica romantizando. Ou quando Deus ele fala alguma situação que é mais difícil, e aí a gente fica, sabe, colocando fogo, fica colocando terror na situação. Não é isso.
A gente precisa ouvir a voz de Deus, a gente precisa guardar as palavras que Deus nos disse, porque em certo momento da nossa vida, nós vamos precisar relembrar dessas palavras. Ou seja, talvez Deus tenha dito para você em algum momento da tua vida o seguinte: olha, tenha fé. Isso significa que em algum momento que você for atravessar da tua vida, vai acontecer uma situação em que você vai duvidar. Vai acontecer uma situação que você vai ficar com receio. Vai acontecer uma situação que você vai olhar e vai falar assim: não, isso não vai dar certo. Ou seja, quando você lembrar, quando você passar numa situação dessa e você se recordar daquilo que Deus disse para você, olha, tenha fé. Ou seja, você precisa trazer essas palavras de Deus na sua memória para este momento. Opa, esse momento que eu estou vivendo é aquilo que Deus havia dito para mim lá atrás, que eu preciso ter fé. Você está me entendendo? Uma outra situação, de repente Deus fala assim para você: olha, me obedeça, ouça as minhas palavras e me obedeça. Aí você pode falar assim: poxa, mas eu procuro obedecer Deus, eu não estou entendendo. Mas vai existir um momento na tua vida, que talvez mais no futuro, uma situação onde você vai estar entre a cruz e a espada, em fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus, e você vai ficar em cima do muro. E aí, o que eu faço? Então aí você precisa recordar aquilo que Deus disse para você: olha, meu filho, você precisa me obedecer. Ou seja, você precisa estar com os olhos voltados para a palavra de Deus e obedecer aquilo que Deus disse naquela situação que você está vivendo. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro no recado que Deus colocou no meu coração para a nossa vida. Talvez vá acontecer uma situação em que Deus vai falar assim para você: desvie, não ande com essas pessoas. Aí você vai falar assim: poxa, mas são pessoas boas, são pessoas legais, são pessoas de família. E aí você vai falar assim: olha, será que eu tenho que andar? As palavras de Deus, ela tem que se fazer fresca na minha mente, na tua mente, para situações em que a gente vai precisar. Olha, puxa, Deus falou para eu tomar cuidado com essas pessoas. Então, talvez essas pessoas que entraram na tua vida são aquelas pessoas que Deus havia dito para você anteriormente para você tomar cuidado. Entende? O que eu estou querendo dizer para a minha vida e para a tua vida é que às vezes Deus ele fala com a gente hoje, mas essa palavra de Deus que ele está sendo dita hoje não é para hoje. Talvez é para a semana que vem, talvez daqui a um mês, daqui a um ano ou daqui a alguns anos. Eu digo isso por experiência própria. Eu já vivi situações em que Deus falou comigo e eu não consegui entender. Quando passado-se algum tempo, aconteceu uma situação, aí me veio a memória. Aí eu falei: agora eu entendi quando Deus falou comigo em determinado momento. Deus ele falou comigo em determinado momento, me preparando para essa ocasião agora que eu estou vivendo. Então, eu e você precisamos, eu digo e repito, eu e você precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, guardar essas palavras, para que no momento oportuno elas façam sentido e aí a gente faça aquilo que Deus nos disse. Eu espero ter abençoado a tua vida e que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua família, a tua semana, em nome de Jesus. Um forte abraço e até uma próxima, se o nosso Senhor Jesus assim permitir. Fiquem todos na paz.